Dia 17 de agosto de 2005 ficou marcado na carreira de Lionel Messi, o camisa 10 da seleção argentina. Se você conhece a carreira do Messi, sabe que foi nesse dia que ele estreou com a seleção argentina, usando a camisa 18 ainda, de maneira oficial. Mas não foi isso exatamente que marcou esse jogo, não a estreia, foi outro ponto. Messi durou apenas 47 segundos no jogo. Sim, ele dominou a bola, meteu a mão na cara do zagueiro da Hungria, já que o jogo foi na Hungria, né, em Budapeste, e o juizão olhou e analisou que era para expulsão e expulsou o menino que estava estreando pela seleção. E aí você deve estar pensando, Marcos, beleza, esse é um vídeo sobre polêmicas do Messi, e você introduziu falando sobre uma expulsão que ele teve. Qual a polêmica aí? Até o final do vídeo eu quero trazer uma reflexão sobre os casos que acontecem com o Messi, as proteções que o Messi... Vamos ficar pro final do vídeo para entender isso certinho? Salve, eu sou o Marcos, eu sou publicitário, sou apaixonado por esportes e aqui nesse canal trago conteúdo, trago as polêmicas do esporte que aconteceram ao longo dos anos. Então se inscreve aqui para não perder mais nenhum. Quando você lê uma chamada e-mail não lido pela Nike, você pensa, será que a Nike perdeu o Messi porque não leu um e-mail? Exatamente. Em 2005, o Messi começou a despontar no Barça, já tinha sido campeão sub-20 pela Argentina, que eliminou o Brasil ainda na semifinal desse campeonato, e era uma incógnita quem seria a fornecedora de material esportivo do craque. Falando nesse Mundial Sub-20, eu tenho que fazer um vídeo só para falar sobre esse Mundial Sub-20, que foi bom pra caramba. Depois disso, o Messi começou a ser convocado para a seleção principal, tanto que a foto que você viu lá na introdução, justamente ele estava de Nike nesse amistoso contra a Hungria, e o pai dele começou a conversar um pouco mais com a marca, até enviou esse certo e-mail para falar sobre futuro, questão contratual, escura aqui, que já você vai entender que eu tô falando questão contratual, e para pedir alguns materiais esportivos para o seu filho. Só que esse e-mail ele não foi lido e respondido até hoje. E como você sabe, a Adidas tem uma parceria com a Adidas, isso é uma parceria antiga, e ao saber que Messi e pai dele estavam totalmente satisfeitos com o que tinha acontecido com a Nike, eles chamaram os dois para uma reunião e apresentaram uma proposta de o Messi ser o próximo grande nome da marca, né, no seu portfólio ali, nos próximos anos. E claro que eu não preciso dizer mais nada que o Messi fechou essa parceria com a Adidas e até hoje ele é um dos maiores nomes da Adidas de 2005 para cá. Só que é legal trazer aqui para você também que a Nike alegou, tanto que ela processou o Messi na época, que o Messi assinou com a Adidas tendo um contrato assinado com a Nike. Só que isso não era verdade, tanto que quando o juiz olhou e falou, cara, vocês não têm um contrato assinado, vocês têm um acordo prefeito que não está valendo aqui perante as leis da Espanha na época, e então o Messi é livre para poder assinar com todo mundo e essa história morreu e o Messi nunca teve que pagar nada para a Nike. Eu só queria deixar um disclaimer, você já pensou que a Nike era para ter Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar no mesmo portfólio durante um período? Com muitos fãs pelo mundo, o Messi quebra a rivalidade até mesmo com os brasileiros. E um baiano foi presentear o Messi enquanto ele trabalhava com a camisa do Vitória, só que isso é o menor dos problemas, porque como ele filmou, tinha uma coisinha que estava na mesa que atrapalhou muito a vida do Messi em 2000. Ele estava de férias com a sua esposa e ao filmar esse presente sendo entregue, apareceu uma lata de Coca-Cola. E aí você deve estar pensando, mas Marco, e qual o problema? O Messi não pode tomar Coca-Cola porque ele é jogador de futebol? Não é esse problema não, querido, é porque ele é patrocinado pela Pepsi. E aí fica um pouco difícil defender. A alta cúpula da Pepsi ficou irritadíssima com essa atitude do Messi de dar um mole, de tomar uma Coca-Cola em plena viagem, em plenas férias ali, onde qualquer pessoa podia fotografar, qualquer pessoa podia realmente ver que o Messi está cagando para a Pepsi. Tá que, né, tem aquele outro fator, que se o cara que é garoto propaganda não toma Pepsi, quem vai tomar? A sorte que ele já era o melhor jogador do mundo e a Pepsi realmente olhou ali os números, né, para poder tomar uma decisão e decidiu continuar com o contrato do Messi, que até hoje está vigente, graças ao nome que o Messi tem. Se você mora em prédio, provavelmente você deve ter problemas com seus vizinhos ou você é o vizinho que dá problema. Espero que você não seja. Mas até quem mora em casa tem problemas com a sua vizinhança. E o Rakitic começou a sua entrevista para o jornal croata falando que, ao contrário do Messi, ele não tinha problema com vizinhos. Isso chamou a atenção do jornalista que perguntou. Ele revelou que Messi teve que comprar a casa do seu vizinho porque ele era muito barulhento. E o que eu posso te contextualizar sobre isso? Em 2013, no município de Castelldefels, que é um município que fica em Barcelona, o Messi morava nesse município e tinha um vizinho que alugava a casa como se fosse para Airbnb, tá ligado? Só que a galera que ia visitar Barcelona, por exemplo, os brasileiros que visitam Barcelona, fazia festa para um senhor caramba. E você sabe que as festas geralmente que são dadas por latinos, por brasileiros, argentinos, outras coisas, é de música muito alta e uma bagunça sem fim. E claro, europeu também, tá, gente? Eu só tô
citando aqui a gente, só para você ter uma noção de como que eram as festas que aconteciam na casa do vizinho do Messi. O que o Messi pensou? Cara, vou tentar amenizar esse rolê, vou subir o muro aqui, vou tentar fechar aqui a cobertura, só que tem uma legislação nesse município que não permite que aconteça obra em casas. Pronto, o que o Messi teve que fazer, ou melhor, o que ele pensou? Então a única maneira é comprar a casa desse meu vizinho. E aí ele teve que comprar a casa do vizinho dele por 1 milha de euros. E foi o jeito que ele teve que comprar a paz dele para poder continuar morando nesse município. Eu, você e todo mundo paga imposto. Os jogadores de futebol não são nada diferentes, eles pagam ainda impostos altíssimos, mesmo em locais que o imposto é um pouco mais baixo do que o Brasil. Só que o que acontece? Na Espanha, essa questão de legislação sobre os impostos dos atletas é um pouco nebulosa. E tem que dizer também que muitos deles fazem vista grossa para não pagar esses impostos. Em 2016, Messi e seu pai foram acusados de sonegação de impostos e envio desse dinheiro que era para ser pago para impostos para paraísos fiscais. Só para você ter uma noção, o atleta teria fraudado 4,1 milhões de euros nessa transição. E como é de praxe, como jogadores que têm ali pessoas próximas, assim como o Neymar assim como o próprio Rafinha, que aconteceu recentemente, supostamente o pai dele, né? Não preciso falar aqui. O Messi também disse que ele deixava toda essa questão fiscal com o pai dele e com os advogados. Só que o que importa mesmo no final dessa história é que o Messi não foi preso, o pai do Messi não foi preso, mas muito porque na Espanha tem uma lei que se você pega menos de 1 ano e não tem antecedente criminal, você pode responder ao processo, responder à acusação em liberdade condicional. Mas, mesmo assim, o Messi teve que pagar mais de 3 milhões de euros para a Receita para poder matar essa acusação ali e sair ileso ali do futuro processo. Mesmo com o tempo de contrato e a parte financeira certa entre Barcelona e Lionel Messi, no dia 31 de junho de 2021, o Barcelona anunciou a saída do Messi. Parece contraditório? Eu vou te explicar o que aconteceu nesse ponto. Teve alguma treta? Vem comigo. Que nem eu te falei, tá? As coisas estavam tão certas entre os dois que o Messi até topou em diminuir o seu salário para continuar no clube que praticamente revelou ele para o mundo do futebol. Só que o problema da burocracia e o dinheiro pegou muito o Barcelona na época. O Barcelona estava com um rombo no seu cofre e a saída era a La Liga. E eu vou te explicar por que essa não era a saída muito boa, tá? Na época, estava cogitando a ser criado uma Superliga Europeia. O que seria essa Superliga Europeia? Seria um campeonato clandestino em que os clubes atuariam de formas independentes. Real Madrid, Barcelona, os grandes clubes da Europa. Eu não vou ficar citando no clube aqui para não ficar muito claro. O que a La Liga fez? Olha, para você participar disso, a gente te adianta 270 milhões de euros e você vai poder ficar com o Messi. Só que qual é o problema se o Barcelona tivesse aceito isso da La Liga? O Barcelona ficaria preso à La Liga por 40 anos, tendo que pagar esse valor, né? E ficar preso por um contrato que não fazia muito sentido. E ainda poderia perder vaga no campeonato nacional da Espanha e os campeonatos da UEFA, ou seja, ela ia ficar fora de tudo isso. E aí o Barcelona perguntou, tá, entre 2 anos de Messi, que acho que esse era o contrato do Messi na época, e 40 anos preso com a La Liga, infelizmente a gente vai ter que deixar o Messi sair. E esse é, pelo menos, o motivo que o Barcelona deu para todos nós, que o Messi saiu do Barcelona. É importante dizer que quando você vai, por exemplo, contratar o Messi, quando você vai fechar um contrato desse com o Messi, você vai pagar o salário dele, mais os impostos dele. E você já viu que dá problema não pagar impostos, né? Por isso que o jogador já coloca logo ali no contrato que o clube precisa pagar os impostos dele. E essa Superliga, ela ainda está com um projeto vivo. O que eu quero dizer com isso? Como o projeto foi pensado pelo Florentino Pérez, que é presidente do Real Madrid, ele ainda sonha em ter essa liga independente, como se fosse a NBA, sabe? Como se fosse a Premier League. Só que de um jeito um pouquinho mais cabuloso. Ainda vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, tá? Só sobre a Superliga Europeia. Resumindo, o Messi queria ficar no Barcelona, o Barcelona queria continuar com o seu filho, né? Praticamente o Barcelona que pariu ele pro futebol, mas a burocracia fiscal e a falta de grana do Barcelona, que também é um ponto importante, fez com que o Messi fosse para um time pequeno chamado Paris Saint-Germain. Agora, você deve estar pensando assim, Marcos, lá no começo você trouxe um rolê que o Messi é protegido, o que você quis dizer? Quero te fazer uma pergunta bem sincera. O lance que você viu, o que aconteceu com o Messi, você acha que se fosse hoje, o Messi seria expulso? Nas 2 últimas Copas, o Messi não foi expulso em 2 lances muito bizarros. Primeiro, esse que está aparecendo na sua tela agora, lá da Copa de 2022.
E segundo, esse que aconteceu na Copa de 2026. Em 2022 ainda, nesse jogo contra a Holanda, o Messi, ele fez o que fez o escambau, brigou com o Van Gaal, brigou ali com o cara na coletiva de imprensa, depois acabou o jogo ele foi lá falar com o Van Gaal, falar que ele falava muito, fez o cacete a 4 e nunca foi punido. Assim também como o Messi já deu várias declarações contra a FIFA e Conmebol, da Conmebol principalmente naquela Copa América de 2019 aqui no Brasil, falando que a Conmebol é uma instituição corrupta, falando que estava tudo armado no Brasil campeão em 2019 e nunca foi punido com nenhuma dessas declarações. Quando eu digo punido, gente, é punido mesmo, porque quando você acusa alguém de corrupção, você precisa provar, né? E aí, se você pune o cara por 2 jogos, praticamente você tá falando, né? Precisa tomar uma atitude aí, Messi. Pô, para de complicar a gente para de fazer a gente ter que punir você, porra. E é esse reflexo que eu quero trazer para você. Por isso que eu fiz a pergunta lá atrás. O Messi com 20 anos, sendo o Lionel Andrés Messi, que era o camisa 18 da Argentina, que ainda não era o camisa 10 da Argentina em 2006, já campeão do mundo, olha a diferença que é quando você não tem uma política. A Argentina hoje tem uma força política muito grande. Quando você não tem essa força política, quando você não tem um nome já consagrado, olha como que as pessoas te tratam diferente. E eu quero deixar bem claro que eu não sou hater do Messi, tá? Eu simplesmente estou trazendo isso daqui, já que é um vídeo polêmico do Messi, para que fique a reflexão. Se o Messi não tivesse nem ganho a Copa de 2022, será que ele não teria sido expulso nesse lance agora da Argélia? Será que ele não teria sido, se ele não tivesse concorrendo à Copa lá em 2022, se ele não tivesse 8 bolas de ouro? Deixa aqui nos comentários. Então esse aqui foi o vídeo sobre as polêmicas do Lionel Messi na sua carreira, polêmicas de jogo e polêmicas de vida, que você viu o rolê da casa dele aqui. Se você acha que faltou alguma polêmica da vida dele, deixa aqui nos comentários para que numa parte 2 eu possa trazer tudo muito bem explicadinho aqui para você também. E claro, assista o vídeo anterior que eu fiz sobre o Michael Olise, que conta a história do Michael Olise, uma das sensações da França na Copa do Mundo de 2020. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo. Tchau.